Bem pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Seja qual for o horário que você esteja vendo essa videoaula, o tema é o teatro grego, né? Especificamente a tragédia. Então, o que é a tragédia, né? Vamos lá dar início. A tragédia grega apresentava por meio da linguagem diretamente acessível da emoção uma reflexão sobre o homem. O maior legado literário deixado pelos gregos são as tragédias. As tragédias eram encenações teatrais, né? A tragédia grega tem origem religiosa. As representações derivavam do culto a Dionísio. As tragédias só eram ensinadas nas festas deste deus. O grande evento no período clássico eram as festas das dionisíacas urbanas, que se celebravam na primavera, mas havia também concursos de tragédia nas festas das lenianas, que ocorria no final de dezembro. Aqui é uma pintura do que seria essa festa, né? Todo mundo pelado, bebendo, fazendo orgia. Aqui é o deus, a figura do deus Dionísio, né? Quando criança, já bebendo, né? É uma coisa absurda, mas tudo bem. A tragédia grega, com sua safra de obras-primas, durou ao todo 80 anos. É uma relação que não pode ser casual. Esses 80 anos corresponderiam exatamente ao período da expansão política de Atenas, né? A primeira representação trágica feita nas festas dionisíacas atenienses situa-se em torno do ano 534 a.C., durante o governo de Pisístrato, que governava a Grécia nesse ano aqui. Como podemos observar, a tragédia grega, né, começou bem lá atrás, 534 a.C., bem antiga então. Quando o teatro de Dionísio foi reconstruído em pedra na segunda metade do século IV a.C., ele foi decorado com estátuas de Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Mais tarde estudaremos esses autores. Desde 386 a.C., pelo menos esta é a data mais provável, né? Não temos uma data exata. Havia-se começado a incluir no programa das festas dionísicas a repetição de uma das tragédias antigas. O ápice da tragédia terminou ao mesmo tempo em que acabava a grandeza de Atenas. Os autores, né? Foram muitos os autores das tragédias gregas, mas podemos destacar três grandes nomes: Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Vamos lá, a mais conhecida da tragédia de Ésquilo chama-se Prometeu Acorrentado, que é inspirada na trama mítica narrada por Hesíodo, eu acho que assim, na Teogonomia. Aqui o busto do Ésquilo, né? Segundo a teogonia, né, Zeus, ao assumir o governo do universo, tornando-se Deus Supremo, cogitava de conservar a espécie humana em uma condição próxima da animalidade racional, senão destruí-la, substituindo-a por outra de sua criação. Contrariando, porém, os desígnios da suprema posteridade, o titã Prometeu, condoido da sorte da humanidade, consegue apoderar-se de uma faísca do fogo celeste, com o que dotou o homem de razão e da faculdade de cultivar a inteligência, as ciências e a arte, né? Isso segundo, claro, a mitologia grega, né? Aqui é uma representação do quadro, do que seria isso. Com a punição por esse crime, ordena Zeus que Prometeu seja acorrentado a um rochedo na inóspita região da Cíntia, Cáucaso, e ali permanece pelos séculos adiante, a menos que consinta revelar aos emissionários do irritado Númen os segredos terríveis que só ele conhece, que permitiriam a Júpiter devassar os mistérios de seu próprio futuro e evitar uma queda semelhante à que causou a ruína de Cronos, né, Saturno, seu pai e antecessor no domínio de Orbe. Aqui uma representação de um quadro de Prometeu acorrentado no exílio, na penitência. Édipo Rei, né? Édipo Rei e Antígona são as peças mais conhecidas de Sófocles. Sófocles é esse carinha aqui, representado neste busto. Aqui um resuminho do que seria Édipo, uma fala de Édipo, né? Um homem, durante o festim, bebeu em demasia, em estado de embriaguez, pôs-se a insultar-me, dizendo que eu era um filho enjeitado. Possuído de justa indignação, contive naquele momento, mas no dia imediato procurei meus pais e interroguei-os a respeito. Eles colocaram-se contra o autor da ofensa, o que muito me agradou, pois o fato me havia profundamente impressionado. A revelia de minha mãe e de meu pai, fui ao templo de Delfos, mas às perguntas que propus, Apolo nada respondeu, limitando-se a anunciar-me uma série de desgraças horríveis e dolorosas, que eu estava fadado a unir-me em casamento com minha própria mãe,
que apresentaria aos homens uma prole malsinada e que seria o assassino de meu pai, daquele a quem devia a vida. Meu Deus do céu, hein? Você vê a intensidade da peça, né? Aqui é o enigma da esfinge, né? Qual animal que de manhã tem 4 pés, 2 ao meio-dia e 3 à noite? Essa aqui é uma pintura, né, representando esse enigma. Vemos aqui o corpo de um animal, a cabeça de um homem. Qual animal seria? Boa pergunta. Aqui, Antígona, né, é uma espécie de continuação da tragédia do rei Édipo. É a história agora da cena de seus filhos, né? Aqui tem Antígona sendo aprisionada, né? Medeia, né? Medeia é a tragédia mais conhecida de Eurípides. Eurípides, no detalhe aqui, em busto, esse carinha aqui, né? Talvez Medeia seja, das que estamos aqui, a tragédia mais ligada à tradição religiosa. Podemos dizer que Eurípides monta uma nova versão de uma lenda grega já muito antiga. Jasão e Medeia, expulsos do Iolco após a morte de Peléas, vivem agora em Coríntios com seus 2 filhos. O rei de Coríntio, Creonte, convence Jasão a abandonar Medeia e se casar com sua filha. Para tanto, expulsa Medeia e os dois filhos da cidade. Egeu, rei de Atenas, concede asilo a Medeia, mas a feiticeira decide se vingar de Jasão, né? Primeiro, através de um ardil, mata Creonte, a filha dele. A seguir, mata os próprios filhos e foge. Finalmente, um carro alado cedido pelo deus Hélios. Então, realmente são tragédias mesmo, né? Essas coisas aqui, a representação da mulher fazendo a Medeia, né, no teatro. Aqui uma pintura retratando essa peça. A tragédia grega, né, significa canto ao bode. Uma explicação para esse nome é a ligação religiosa relativa a sacrifícios. Outra hipótese a ser considerada é a dos divertimentos dos sátiros, que se apresentavam como aspectos do animal. Os atores de tragédia buscavam na epopeia inspiração para suas obras, né? Conferir o sentimento da vida, inspirar terror e piedade, partilhar um sofrimento ou ansiedade foram sempre traços da epopeia que ela ensinou aos trágicos, né? Há 2 elementos essenciais na tragédia: o coro e as personagens. Os espectadores ocupavam arquibancadas dispostas num vasto semicírculo. Na sua frente levantavam-se paredes de fundo que dominavam a cena, comparável ao cenário dos nossos teatros, né? Além daquele cenário, um teatro antigo dispunha daquilo que se chamava orchestra, né? Era uma vasta plataforma circular destinada ao coro que cantava e também dançava. Aqui nós temos a foto, né, de um teatro grego à sua disposição, arquibancada, o palco para os atores e os dançarinos. Aqui mais uma vez o teatro, aqui também, e aqui de forma mais detalhadas, onde ficavam os autores, a entrada, o terraço, né? Haviam 2 festas anuais onde se ensinavam as tragédias. Cada festa contava com um concurso que durava 3 dias, e a cada dia um ator selecionado com muita antecedência representava sucessivamente 3 tragédias. A representação é prevista e organizada sob o patrocínio do Estado, né? Pois era um dos altos magistrados da cidade que se incumbiam de escolher os poetas e de selecionar os cidadãos ricos, encarregados de cobrir todas as despesas. Finalmente, no dia da representação, todo o povo era convidado a comparecer ao espetáculo. No caso, vemos aqui uma encenação, né, essa tragédia. Aqui mais abaixo, os sacerdotes, né, que eram os altos cidadãos da época. E é isso, pessoal. Para você que achou que essa aula ficou um pouco confusa, você não entendeu mais ou menos assim, vamos ver um feedback, um resuminho dessa aula, né, do que é a tragédia grega. Vamos lá, vamos ouvir o vídeo.
Há muito tempo atrás, sempre na primavera, a cidade de Atenas recebia os cidadãos que chegavam para assistir às obras de teatro que eram apresentadas nas grandes dionisíacas. Também chegavam poetas de todos os lados com suas peças escritas prontas para concorrer. Poesias escritas em tragos, que quer dizer couro de cabra, em forma de ode, que significa canto ou hino. Se chamavam tragédias porque se apresentavam na formação de coro, para cantar e dançar frente ao público. As primeiras tragédias consistiam nos cantos desses coros, que representavam muitas de suas angústias. Algumas mulheres eram representadas por este coro, como as mulheres de Atenas e as de Troia. Outras vezes eram representadas como elas eram no dia a dia, como as da tragédia As Suplicantes. O coro era formado por 12 homens que cantavam e dançavam alguma história. Este coro era representado por um ator, o Hipócritas, que representava os deuses ou os seres legendários, vivos ou mortos. Ao compartilhar o sofrimento que viu em cena, o público podia identificar-se, uma espécie de purgação das emoções. O público acompanhava os sofrimentos, acreditando estar vivendo cada um deles. Através do sofrimento e outros sentimentos, o público achava um sentido para a vida, em torná-la excepcional. E com esta catarse de emoções, todos passavam a perceber que cedo ou tarde a vida termina com a morte. Havia nascido a tragédia, e com ela a catarse, o fogo espiritual com o qual o público se purificava. Este foi um resumo de A Origem da Tragédia. Bem, pessoal, como vocês viram, um vídeo bem mais explicativo, né, e elucidativo. Bem, esta foi a aula, chegamos ao final e até a próxima.